Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com Direito Administrativo, Teoria Geral do Direito Administrativo e agora vamos para a nossa aula 2. Nós vamos tratar da organização da administração pública. A administração pública, ela é organizada de uma determinada maneira que, por meio de entes, órgãos e entidades, ela possa praticar atos administrativos com o objetivo de atender o interesse público. Como a competência da administração pública é grande demais, né? Então, atingir o interesse público é algo muito amplo. O que é que o Estado resolveu fazer? Ao invés de ele, sozinho, praticar todos os atos buscando satisfazer o interesse público, ele dividiu essa competência e deu um pedacinho de cada competência para um órgão, para uma entidade, justamente para que esses órgãos e entidades, por serem centros mais especializados, possam, naquele ramo, naquela atividade, naquele setor, buscar atender o interesse público. Então a administração pública ela é organizada como um grande organograma, uma grande árvore, com vários galhos, e na ponta de cada um desses galhos estão órgãos e entidades que vão, dentro de sua área de atuação, buscar o interesse público. Ok? E essa organização estatal, ela funciona dentro, né, de um aspecto mais amplo, que é o próprio Estado. O Estado, no nosso caso, no Brasil, é um Estado federativo, ou seja, um Estado formado por Estados, sendo que esses Estados que compõem o Brasil possuem autonomia, ele se organiza de determinada forma que nós temos 3 âmbitos, 3 esferas federativas. Temos a esfera da União, a esfera dos Estados e do Distrito Federal e a esfera dos municípios. E dentro de cada uma dessas esferas, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Exceto o município. O município não tem poder judiciário, tem apenas executivo e legislativo. Mas estados, DF e União possuem 3 poderes. E é dentro dessa estrutura estatal, né, que é composta por entes federativos e pelos 3 poderes, que o Estado vai criar esses órgãos e essas entidades para atingir o interesse público. E dentro de cada esfera de atuação, o Estado vai ou exercer uma atividade típica de Estado, por exemplo, segurança pública, fiscalização do sistema financeiro, ou então vai prestar um serviço público ou exercer uma atividade econômica. Então, essas 3 esferas de atuação que o Estado vai, por meio desses órgãos e entidades, atuar. E para a gente compreender como que se divide, a gente tem que fazer uma introdução sobre o motivo, o que levou o Estado a se organizar dessa maneira. O Estado, como eu falei anteriormente, por ele ser muito grande e ter muitas funções, ele precisou dividi-las. E essa divisão é feita com base no que a doutrina chama de teoria do órgão. Pela teoria do órgão, significa que quando algum órgão estatal atua, ele está atuando em nome do poder público, sempre. Então, teoria do órgão, toda atuação de um órgão, de uma entidade pública, vai ser em nome do próprio Estado. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, por essa razão, incidem normas de direito administrativo, normas cogentes, normas que relacionam toda essa, seja prestação de serviço público, seja exercício de uma atividade econômica, seja o exercício de uma atividade típica de Estado. Todas essas atividades estão regidas pelo direito administrativo. Lógico, algumas com maior incidência, outras com menos.
Então, quando a gente tem, por exemplo, uma autarquia pública, digamos, o Banco Central, as normas de direito administrativo vão incidir de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque o Banco Central exerce uma atividade típica de Estado. Já quando a gente pega a Caixa Econômica Federal, que também é uma entidade pública, mas que atua desempenhando uma atividade econômica, as normas de direito administrativo vão incidir, só que em menor grau. Por exemplo, a Caixa Econômica, para contratar servidores, é obrigada a realizar concurso público. Do mesmo jeito que uma autarquia. Nessa atividade econômica que a Caixa Econômica desempenha, outros bancos também atuam. Por exemplo, Bradesco, Itaú, e eles, para contratar pessoal, não fazem concurso público. Por quê? Porque eles não fazem parte da administração pública, mas a Caixa Econômica faz. Então, incidem normas de direito administrativo. Limitação de acumulação de cargos públicos, a questão do teto salarial, enfim, vários aspectos podem incidir. Então, por isso que é importante a gente compreender essa divisão da administração pública. Porque a gente compreendendo como é formada, como é organizada a administração pública, nós compreendemos como incidem essas normas de direito administrativo. Ok? Muito bem. A administração pública, ela parte dos seus entes. Quais são os entes públicos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esses entes são os entes federativos. Eles estão no cerne de toda a administração pública. Por isso, quando a gente vai na nossa Constituição, a gente vê uma repartição de competências. Existem competências que são previstas para a União, competências para os Estados e para o Distrito Federal e competências para os municípios. Então, esses são os entes que formam, a base da nossa administração pública. Esses entes, quando eles vão atuar, praticar atos administrativos visando atender o interesse público, seja prestando um serviço, desempenhando alguma atividade, eles podem praticar essas atividades eles mesmos, ou seja, a própria União praticar uma determinada atividade, que está dentro de sua competência, ou esse ente federativo pode criar órgãos ou entidades para esses órgãos ou entidades praticarem essas atividades. Então, exemplo, consta da Constituição, é competência da União emitir moeda. A União tem essa competência. O que a União fez? Criou, por meio de lei, uma entidade chamada Banco Central do Brasil, para essa entidade desempenhar essa competência, emitir moeda. Então, não é mais a União que vai praticar aquela atividade, vai ser uma entidade da União. Só que a competência continua com a União. Por quê? Porque a Constituição prevê que aquela competência é da União. Do mesmo jeito, os estados e os municípios. Dentro de suas competências, eles podem praticar eles próprios aquelas competências ou criar órgãos e entidades para praticar. E é nessa criação de órgãos e entidades que a gente começa a estruturar, a construir aquele organograma, aquela árvore da administração pública. Então, nós temos nessa criação de órgãos e entidades duas figuras. Nós temos a chamada desconcentração e a descentralização. Por meio da desconcentração, o ente federativo cria órgãos. Por meio da descentralização, o ente administrativo cria entidades. E aqui é fácil decorar, né? Desconcentração, com O, concentração, cria órgãos. E descentralização, sem, com E, cria entidades. Então, desconcentração cria-se órgãos, descentralização cria-se entidades. E a diferença básica entre órgãos e entidades é que os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, enquanto as entidades possuem personalidade jurídica própria. E qual é a principal consequência disso? É que uma entidade, como ela tem personalidade jurídica própria, ela é demandada em nome próprio. Ela possui patrimônio próprio. Ela é uma pessoa jurídica autônoma.
Já o órgão, ele, por não possuir personalidade jurídica própria, ele não tem patrimônio, ele não pratica atos em seu nome e ele não pode ser demandado em nome próprio. Então ele é demandado em nome de quem? Em nome do ente que o criou. Então, um ministério, digamos, o Ministério da Saúde, ele é um órgão da União. Se o Ministério da Saúde praticar algum ato, e aquele ato gerar alguma consequência, quem vai responder por aquele ato? Não vai ser o Ministério da Saúde, vai ser a União Federal. Digamos que um veículo do Ministério da Defesa bata no meu carro e me causa um prejuízo. Eu não vou entrar na justiça contra o Ministério da Defesa, porque o Ministério da Defesa não possui personalidade jurídica própria. Eu vou entrar na justiça contra a União, que é o ente ao qual o Ministério da Defesa está vinculado. Diferente de uma entidade. Se um carro, por exemplo, do IBAMA, que é uma autarquia, bater no meu carro e eu pleitear uma indenização, eu vou entrar na justiça com uma ação contra o IBAMA, porque o IBAMA tem personalidade jurídica própria. Ele é uma pessoa jurídica e ele pode responder por seus atos. Então, diferença de desconcentração e descentralização é essa, tá certo? Quando o ente cria um órgão, ele desconcentra, e quando ele cria uma entidade, ele descentraliza. Digamos que depois que ele criou uma entidade, né, o Banco Central, uma entidade que a União tem a competência de emitir moeda, e criou uma entidade para praticar essa atividade, descentralizou aquela atividade. Só que digamos que a União resolva extinguir o Banco Central. Vamos acabar com o Banco Central. Por meio de lei, isso é possível. Acabou com o Banco Central, aquela competência vai voltar para a União. E aí tem o nome de quê? Centralização. Por meio da descentralização é criada uma entidade e por meio de centralização, aquela competência que estava com a entidade sendo extinta, a competência volta para o ente federativo. Na desconcentração, a mesma coisa. Cria-se um órgão para praticar uma atividade, desempenhar determinada competência, desconcentração. Se aquele órgão for extinto, aquela competência volta para o ente. E a gente chama de concentração. Então, são os dois mecanismos. Desconcentração, concentração. Descentralização, centralização. Sempre lembrando, desconcentração, criam-se órgãos que não possuem personalidade jurídica própria e descentralização, criam-se entidades que possuem personalidade jurídica própria. Ok? Então, nós temos essas duas formas de distribuição das atribuições dentro dos entes federativos. Perfeito? E aí, com base justamente na desconcentração e na descentralização, nós podemos dividir a administração pública em administração pública direta e indireta. A administração pública direta é aquela que é formada pelos entes federativos, União, Estados, DF, municípios e os seus órgãos. União possui como órgãos os ministérios. Estados e Distrito Federal, secretarias estaduais. Municípios, secretarias municipais. Então, Secretaria Municipal de Saúde do município de Campinas é um órgão do município de Campinas. Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio é um órgão do Estado do Rio de Janeiro. Ministério da Defesa é um órgão da União Federal. Esses formam a administração pública direta. E nós temos a administração pública indireta, que é formada por quem? Pelas entidades. Ou seja, aquelas entidades criadas por meio da descentralização formam a administração pública indireta. Dos três entes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E essas entidades, né, que formam a administração pública indireta, podem ser de 4 espécies. Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, as 4 entidades, 4 espécies de entidades que podem ser criadas por meio da descentralização e, consequentemente, formam a administração pública indireta.
Vamos falar de cada uma delas agora, as principais características. Primeiro, as autarquias. As autarquias são aquelas entidades criadas por lei para desempenhar uma atividade típica de Estado. E elas têm como característica possuir personalidade jurídica de direito público, que se diferencia da personalidade jurídica de direito privado. Personalidade jurídica de direito público é aquela que concede a essas autarquias uma série de prerrogativas e privilégios em relação aos entes particulares. Então, ao mesmo tempo que essas entidades obrigatoriamente têm que obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né, agir dentro do que prevê a lei, ela também tem prerrogativas. Por exemplo, demandadas judicialmente, elas têm prazos maiores. Os seus bens são impenhoráveis. Ou seja, existem privilégios e prerrogativas para essas entidades. Justamente por quê? Porque elas desempenham uma atividade típica de Estado e possuem personalidade jurídica de direito público. Perfeito? A mesma personalidade dos entes federativos. União, Estados, DF e municípios. Tá? Então, as autarquias são caracterizadas por isso. Exemplos de autarquia: Banco Central, IBAMA, INSS, as agências reguladoras, que são autarquias, só que com poder regulamentar maior. Então, as autarquias são a base de funcionamento da administração pública. São aquelas figuras típicas de direito administrativo. Tá? Um ente autárquico. Justamente porque ela carrega todo aquele conteúdo de direito administrativo, né? Tanto benefícios quanto obrigações decorrentes do fato de serem pessoas jurídicas de direito público. Tá? Então, autarquias são essas primeiras. Segundo, fundações públicas. As fundações públicas são criadas por um ente estatal, normalmente numa área relacionada com o interesse social, pesquisa, educação, ciência, tem essa finalidade. E as fundações públicas, elas podem ser de dois tipos. Nós temos as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Vai depender da lei que as criar. Então, as entidades, todas elas são criadas por lei, e a lei que criar a fundação vai dizer se aquela fundação tem personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Tá? E elas exercem normalmente essas atividades, né, voltadas para a área social, educacional, científica ou de pesquisa. E aí nós temos as duas últimas entidades, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. A principal característica dessas duas é que ambas possuem personalidade jurídica de direito privado. Então não são de direito público, são de direito privado. Apesar delas fazerem parte da administração pública indireta, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. E o que significa isso? Significa que elas não têm todas aquelas prerrogativas e vantagens que uma autarquia, por exemplo, possui. Então elas não têm prazos diferenciados na justiça, os seus bens podem ser penhorados, mas incidem algumas normas de direito administrativo, como eu falei anteriormente. Por exemplo, elas têm que contratar por concurso público. Então, incidem normas, só que em menor alcance. Perfeito? Então, nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista. Normalmente, elas ou prestam um serviço público ou exercem uma atividade econômica. Empresas públicas, sociedade de economia mista, ou prestam serviço público ou exercem atividade econômica. E qual é a diferença básica entre as duas figuras? É o seguinte: as empresas públicas têm que ter 100% do seu patrimônio, do seu, nós podemos dizer, das suas ações, por exemplo, se ela for uma SA, ou se ela for uma sociedade limitada, né, o seu sócio, nós podemos dizer assim, tem que ser um ente público. 100% tem que ser um ente público. Essa é uma empresa pública. Já uma sociedade de economia mista, como o próprio nome diz,
ela pode ter entre seus sócios ente público ou particulares, sendo que 50% mais um de suas ações tem que pertencer ao poder público. Então essa é a diferença. Enquanto a empresa pública, 100% do controle é do poder público, uma sociedade de economia mista, 50% mais um, ou seja, a maioria de suas ações tem que pertencer ao poder público. Perfeito? Outra diferença, empresas públicas podem adotar qualquer forma societária permitida em direito. Então elas podem ser uma sociedade limitada, uma sociedade por ações, qualquer uma. Enquanto a sociedade de economia mista, obrigatoriamente tem que ser uma sociedade por ações, uma SA. Tá? Por isso que nós podemos, por exemplo, comprar ações do Banco do Brasil, da Petrobras. Por quê? Porque elas são sociedade de economia mista, possuem ações e qualquer particular pode comprar. Ou seja, pode ser sócio dessas empresas. Mas 50% mais um, ou seja, a maioria das ações, que justamente é aquela que detém o controle societário, tem que pertencer ao poder público. Ok? E nós podemos diferenciar empresa pública e sociedade de economia mista por alguns exemplos. Então, no nível federal, nós temos empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, a Empresa de Correios e Telégrafos, já sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. Essa atuação estatal, o Estado está desempenhando essa atividade econômica porque em algum momento achou relevante estar presente nessas atividades. Então achou relevante estar presente na parte de produção, refino, exploração, produção, refino e distribuição de combustíveis. Foi criada a Petrobras. Achou interessante estar no sistema financeiro. Criou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Possui a competência de prestar o serviço público de distribuição de correspondência. Foi criada a Empresa de Correios e Telégrafos. Então, tem uma motivação pública por trás da criação de qualquer entidade. Ainda mais empresas públicas e sociedade de economia mista. Que apesar delas possuírem personalidade jurídica de direito privado, elas se submetem, em menor alcance, mas se submetem às normas de direito administrativo. Ok? Então é assim que se divide a administração pública. A administração pública direta, os entes federativos, União, Estados, DF, município e seus órgãos, ministérios e secretarias, e a administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Além disso, e aí já fora da administração pública, nós temos o chamado terceiro setor, que é aquele que não faz parte da administração pública, mas contribui com a administração pública para satisfazer interesses públicos. Aí nós temos diversos exemplos. Por exemplo, o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, eles são entidades privadas, não têm vínculo com a administração pública, mas prestam serviços de interesse público. Por exemplo, a área educacional, cursos gratuitos, qualificação profissional para a população, né? Recebem subsídios para isso, né? Subsídios governamentais, mas não fazem parte da administração pública e prestam atividade de interesse público. Nós temos também as chamadas organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Essas organizações são entidades privadas, mas que, em determinado momento, elas visam satisfazer interesses públicos. Para isso, elas recebem subsídios governamentais voltados para desempenhar aquela atividade. E aí podem ser de determinadas áreas, podem ser relacionadas com a proteção ao meio ambiente, área educacional, área de pesquisa, área de ciência, área relacionada com ressocialização de presos. Então, o âmbito de atuação é muito grande. E essas organizações sociais, ou essas OCIPs, elas têm que
se cadastrar junto ao poder público, passar por um processo, elas cumprindo todos aqueles requisitos que são exigidos, elas assinam um contrato com o poder público para receber verbas públicas, tendo como objetivo atingir aquelas finalidades que elas comprometeram a atingir, que tem, né, de determinada forma, uma relação com o interesse público. Então, a organização da administração pública, ela é bastante complexa, mas ela visa justamente atender ao interesse público, justamente por meio de órgãos, de entidades, e os entes, assim, de posse daquela competência que eles possuem, eles conseguem dividir as atribuições, repartir aquelas atribuições em pequenos núcleos de concentração, e nesses núcleos o interesse público é atendido porque o serviço é prestado de uma maneira mais qualificada, com a qualidade melhor. Tá certo? E é justamente essa organização que faz com que o poder público atinja o seu objetivo. Imagine se tudo ficasse apenas com um ente. Ele não ia ser especializado para aquilo. Ele não ia conseguir, ao mesmo tempo, emitir moeda, distribuir benefícios sociais, proteger o meio ambiente. Aí o que ele faz? Cria o Banco Central para uma atividade. Aquela atividade vai ser prestada por pessoas especializadas naquilo e, consequentemente, o serviço vai ser prestado de melhor qualidade para a população, o interesse público vai ser atingido. Proteger o meio ambiente, cria lá o IBAMA para fazer isso. Distribuir benefícios previdenciários, cria o INSS, e assim aquela competência toda do poder público vai sendo distribuída e prestada de uma maneira mais adequada. Sempre lembrando que esses órgãos e essas entidades vão realizar, vão prestar, vão praticar atos administrativos por meio de agentes. Agentes públicos que atuam em nome desses entes e dessas entidades. Ok? Então, assim a gente finaliza a nossa aula 2 de Direito Administrativo. Espero vê-los na nossa aula 3. Um abraço e até a próxima.